Comunidade CCC. Quem é o CCC? Comunidade Cristã Conexão. Espetáculo, espetáculo. Olha, eu estou muito feliz e muito contente de estarmos aqui outra vez reunidos. Mesmo depois de... Parece que há um mês que estamos como a nuvem diz, vai para lá, e a gente vai para lá. E a nuvem diz, e agora vamos levantar a tenda e vamos para colar. E a gente levanta e vamos para colar. Mais importante é obedecer a Deus. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele sabe todas as coisas. Mesmo quando nós não entendemos o seu agir, Ele está no controle de todas as coisas. Em final de Romanos 8 diz que nada nos pode separar do amor de Cristo. Eu estou sentindo dizer isso porque nós todos estamos a passar por situações que às vezes dá vontade. Mas Deus, onde tu estás? Porquê, Deus? Porquê que isso acontece comigo? Eu e a minha casa também estamos a passar. Mas diz lá em final de Romanos 8 que nem a altura, nem a profundidade, nem o sucesso, nem o fracasso, nada, mas é nada, nos pode separar do amor de Deus. Uma salva de palmas esta palavra poderosa. Aleluia. O nosso Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom que mesmo quando as coisas parecem estar longe do controle, Ele está no controle. Então que possamos abrir o nosso coração para ouvir Deus falar connosco. Deixar Ele esquadrinhar os nossos corações. A Bíblia diz em Salmos 139, porque tu sondas e tu me conheces. Tu sabes o meu deitar e tu sabes o meu levantar. Cada um de nós, o que temos aqui no nosso coração, só Deus é que sabe o que temos a passar. Isso quer dizer o quê? O único que nós temos que recorrer, seja no bem, ou seja, no mal. Vocês já viram que eu estou limitado? Hoje parece um cãozinho que estou amarrado aqui. Hoje não posso ir para cá nem para lá, olha lá. Hoje é só até aqui, o teu limite hoje é aqui. Mas que nós possamos entender essa verdade, que muitas vezes não é fácil de se entender. Mas sendo longas, vamos a pastora leu na semana passada, só para apresentar o nome da nossa comunidade, mas eu fui esmiuçar um pouco. E diz assim, em 2 de Coríntios, o 5, vamos ler o 18 e o 19. 2 de Coríntios 5, 18 e 19. Sim. Podem sentar. É. Desculpa lá. Esqueci-me, agora o pessoal fica em pé até a palavra e eu esqueci-me. E agora? Peço perdão. É tudo novo. Né? E diz em 2 de Pedro 5, mas eu vou citar o 17 e depois vamos ler o 18 e o 19. O 17 diz assim, se alguém está em Cristo, quando alguém está em Cristo, porém se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse versículo eu decorei muito tempo, memorizei, não é decorar, é memorizar, para quando precisares, para pôr em prática. Memorizei há muito tempo porque era o versículo-chave do desafio jovem. A gente entrava lá todos quebrados e todos arrebentados por causa do álcool, por causa da droga, por causa mesmo da mente. E este era o versículo-chave do desafio jovem. E é, até hoje. Se estás em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas depois já continua a dizer assim, no 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e
nos confiou para a palavra da reconciliação. Está a dizer que Deus escolheu-me a mim e a ti, primeiro para reconciliar com Ele. Vamos pôr a nossa palavra para conectar com Ele. E depois ele disse, depois de tu conectares comigo, Samuel, agora eu quero te conectar com A, B e C que está à tua volta. Porquê? Através de ti, que estás conectado comigo, eu vou-te conectar com outra pessoa que está ao lado de ti, que vai conectar com outra, que vai conectar, mas essas pessoas todas vão levar uma coisa com eles, que é o ministério da reconciliação. Reconciliação não com o Samuel, reconciliação não com o Paulinho, não com a pastora, não com a Idaia, não com o Jerry, não com a Célia, não com a Ruth, mas sim com Cristo. Aleluia. Mas no 19 diz assim, que este 19 é brutal. Diz assim, é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Quer dizer, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos pecados, ele disse, não é isso que vais trovar de eu usar o homem para fazer a minha vontade. Sabem porquê? Porque quando ele morreu na cruz, ele reconciliou isso. Ele apagou todos os pecados. Diz lá em Colossenses que aquela lista que nos condenava, ele levou na cruz e ele fez, não foi para escondidas, foi para todo mundo ver. Aleluia. Para que no céu, na terra e debaixo da terra, toda a gente se dobre. E toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Então, isso aqui quer dizer o quê? Foi isso que fomos inspirados, os nossos líderes e nós, fomos inspirados do quê? Nós fomos chamados, nós estamos conectados um ao outro. Uns aos outros. Estamos conectados, estamos juntos. E se formos ver pela história da nossa igreja, mano, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Isso quer dizer que temos. Pode vir aqui 3 pessoas aqui ou 4 aqui à frente. 3 ou 4. Pode vir, pastorzão. Está aqui. Eu e o pastor fomos. Pode vir outra. Eu disse 3, só vem um. Pode vir, por isso. Vai lá. Vai, pode vir vocês as duas, pode vir. Pode vir vocês as duas, pega lá na ponta. Estamos conectados. Deus disse, a nuvem disse, bora, eu fui. E eles? A nuvem disse, vamos para ali. Eu? Amém? Obrigado, uma salva de palmas a todos. Estamos conectados uns com os outros. Deus nos conectou. Por quê? Porque senão tu não estavas aqui hoje. Oh, não percebi. Se tu não estavas conectado, não estavas aqui hoje. Porque eu creio, e vou continuar a dizer isso, todo esse momento que está-se a passar na nossa igreja é um momento de decisão. E cada um vai decidir. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos livres. E se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente tu és livre. E estamos aqui até hoje. É porque estamos conectados. Então o título da nossa mensagem hoje é Conectados. Conectado quer dizer, estamos ligados. Temos um vínculo. Temos a mesma coerência. Ela pegou isso a toda a gente. Até na minha célula no dia soltaram eu disse, já pegou. Ela, na minha célula não. Agora não é célula. Perdão. Vamos voltar. Como é que é, Jack? Como é que é? É GC. Grupos de conexão. Então, Jack, como é que é? É GC. Agora já não é célula, irmão. Foi célula durante um tempo e foi bênção. Agora é GC. Ou GC. Que é igual. G de gato, G de gelado, vai dar tudo ao mesmo. Grupo de conexão. Ou grupos de conexão.
E soltou lá eu disse, Patrícia está aí. Aleluia. Então temos que estar, diz, conexão é estar ligado, ter um vínculo, é estar em coerência. Só que nós, para estarmos ligados uns com os outros, primeiro temos que estar conectados, que é o primeiro tópico, no Espírito. Porque sem Espírito, irmão, esquece lá tudo. Isso pode ser tudo bonito, mas se não tiver cá o Espírito que no princípio estava sobre as águas, o Espírito que superou o fogo de vida sobre Adão, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, e se ele não estiver aqui, nada disso vale a pena. Porque ele é o centro de todas as coisas. Amém? Aleluia? Então diz assim, vamos até Salmos 91. Vamos até Salmos 91 aqui. Esse Salmos, quando eu mudei estive no Desafio Jovem, aquilo é por fases. E depois, eu tive 3 meses em Alter do Chão. E depois, vim para Castanheira do Ribatejo. Eu vinha para mais perto de casa, ficava mais perto da Tânia, ficava mais perto da Fabiana, que na altura era a Tânia e a Fabiana. Mas ao mesmo tempo, já estava lá 3 meses. Estava na zona de conforto. Ao mesmo tempo que eu estava feliz que eu vinha para perto, mas ao mesmo tempo, peraí, aqui eu já estou já estou cá há 3 meses. Foi aqui que Jesus revelou a mim. Eu aqui já estou top. Mano, ao mesmo tempo que eu queria vir, mas ao mesmo tempo não, mas eu não quero sair daqui. Mas isso já aconteceu com vocês. Estás num sítio que ao mesmo tempo que tu queres sair e tu sabes que é melhor para ti sair, o sair vai ser melhor para ti, o sair vai te levar a lugares que Deus quer te levar, mas por causa estás já no conforto, ficas naquela luta. Já aconteceu? Então diz assim, Salmos 91:1. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Omnipotente. O que habita. Não é aquele que visita. Jesus. Está lá a cábula. Mete lá o tópico para ver a cábula. Que a cábula diz habitarmos na presença. Conectados com Cristo. Conectados em Cristo. Conectados no Espírito. Mas habitarmos na presença. Então aquele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que faz morada. Que faz permanência. Não está de visita, não é? Eu cheguei aqui, uma vez a pastora deu uma pregação de quando nós convidamos Jesus só como visita. Ele está lá só de visita, ele não faz parte. Ele diz, aquele que está atrás, aquele que está debaixo da sombra do Omnipotente, que é o Deus El Shaddai. O El quer dizer supremo, único, infinito e criador. O Shed quer dizer aquele que nutre, aquele que sustenta. E o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, tudo junto. E quando tu estás debaixo dessa sombra, mano, pode acontecer o que acontecer. Mas Ele está contigo. Ele cuida de ti. Nosso Deus é tremendo. E no 2 ele diz assim, diga ao Senhor, o meu refúgio e o meu burlate. O que quer dizer burlate? A gente já vai chegar lá. Deus meu em quem eu confio. Burlate, não sei se essa tradução diz burlate. Já. Burlate quer dizer, exatamente, fortaleza, fortificação. Lugar que é protegido por muralhas. Então quando eu habito debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele torna-se uma fortaleza para mim. Torna-se um lugar protegido. Ele cuida de mim. Ele protege-me. Só que é da maneira dele. Não é da maneira que nós achamos que ele vai fazer. Porque às vezes nós achamos, não, Deus, mas tu para cuidares de mim tens que fazer. E nós estamos a querer ensinar Deus como que ele deve fazer. Isso é a mesma coisa que o homem que fez o telemóvel estava-lhe a querer ensinar, olha, como é que deve funcionar. Espera aí, mano, eu é que te criei. Vamos prosseguir. Nosso Jesus é tremendo. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que Ele é connosco. E que somos filhos.
Isso mesmo, pastorzão. E que somos filhos e que Ele é connosco. Romanos 8, muito conhecido. Romanos 8, 16. Nos diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 16. Aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando tu confias, entregas a tua vida ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, o Espírito vem-te confirmar dentro de ti. Não, tu és filho. Por isso é que às vezes tu dizes coisas e as outras pessoas não compreendem. Porquê? O Espírito testificou em ti. O Espírito falou para ti. E muitas vezes eu falo por mim, que eu também sou um bocadinho assim, eu estou a exigir do outrem algo que o Espírito falou para mim. O Espírito testificou em mim. O que é que eu tenho que fazer? É conectar-me com Ele. E quando eu conectar com Ele, Ele vai me dizer, eu vou fazendo, e isso vai revelar ao outro, mas nas minhas atitudes, não no dizer para fazer e não fazer, vai revelar a vontade de Cristo. Porque o Espírito de Deus vem testificar com o nosso Espírito. Tu és meu filho. Eu tenho um chamado para ti. Eu tenho algo para fazer através de ti. E todos. E às vezes quando a gente lê isso, pensa, isto deve ser para o apóstolo. Não, isto deve ser só para o bispo. Não, isto deve ser para o pastor. Davi, quando foi ungido rei, ele era pastor? Pastor ele era, de ovelhas. Mas ele era rei. Ele era rei. Quem era Davi quando ele foi ungido? Mas ele podia dizer que ele era rei. Alguém ia acreditar. Davi, estás-me a ser maluco, estás a cheirar a ovelha. Sai daqui, Davi. Tu és rei. Ninguém viu, a não ser os irmãos e a família. O que é que Deus tem-te dito que Ele quer fazer através de ti? E a voz dos outros está-te a bloquear. Em vez de tu ouvires a voz de Deus, tu estás a ouvir a voz do outro. O que é que Deus está a dizer? Não, tu, para mim, és a menina dos meus olhos, a igreja. E eu quero fazer isto contigo. Não, era genual, mas vem uma voz. Sambalat e Tobias, vocês sabem. Neemias a fazer. Aparece Sambalat e Tobias. A querer atrapalhar os teus sonhos. Vem com engraçado, eles eram governadores de província. O rei estava sobre. Mano, vamos entender essa revelação. Eles eram governadores de províncias. O rei deu uma carta diretamente ao Neemias. E os governadores de províncias estavam a dizer: não, isso não é assim. Só que ele sabia quem lhe deu a carta. Foi o rei. Quem é que deu a carta de liberdade? Quem é que deu a carta da reconciliação? Quem é que te deu a carta da conexão? Eu não vou morrer por ti, irmão, acredita. Mas Cristo morreu. É nisso que nós temos que confiar. É nisto que nós temos que crer. Conexão com Cristo. É a primeira coisa que nós devemos ter. Porque Cristo vai testificar isso no nosso coração. Cristo vai falar. Quantas vezes já aconteceu? Estás a falar aqui no secreto. Falas com ele, falas, choras. Eu costumo dizer que cabrentamento é uma coisa bem feia. Tu ficas descabelado. Eu não tenho cabelo, mas quem tem cabelo fica descabelado. Eu dentro do ranho. É uma coisa bem feia. É feio, é feio. Mas quando tu a levantas, irmão, e que tu viras para ali, sentes um poder dentro de ti. E esse poder que tu sentes dentro de ti dá-te autoridade, dá-te capacidade e dá-te unção para fazer o que Deus chamou-te para fazer. Aleluia! Mas agora vou entrar no segundo ponto, que é quando eu quero demorar mais tempinho. Primeiro, a gente temos que conectar no Espírito. Mas depois, habitar em Cristo. Habitar debaixo da sua sombra. Habitar nele. Não é visitar. É estar constantemente com ele. Se for preciso, vai visitar o mundo de vez em quando.
A gente faz ao contrário. A gente habita no mundo. E de vez em quando. A gente habita no mundo. Eu estou-me a incluir a mim também. A nossa tendência mais é para. A nossa natureza é mais para o que não agrada a Deus. Cada um tem a sua cena. Não vamos meter em graus se é isto, se é aquilo. É cada um tem a sua cena aqui. Porque se a gente não tivesse, acredita, já estavas lá no céu a dizer: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Porque já estavas perfeito. Então vamos a um texto muito conhecido. Ezequiel 37. Eu tinha já tipo um esboço para pregar. Eu disse: epá, ontem à noite, amanhã de manhã, vou tirar tudo daqui e vou pôr no papel. Mas hoje eu acordei com o Ezequiel 37 na cabeça. Mas eu acordei, abri os olhos. Estava tudo escuro ainda, que a hora mudou. 6h50. Mas aquele Ezequiel 37 na cabeça. Mas o que é que era? E fui lá ler. Ezequiel 37. Um texto muito conhecido. Mas que hoje vamos ver ele da perspectiva de conexão. De conectarmos uns com os outros. Porque é algo que já não tinha valor. Ninguém já dava nada por aquilo. Mas Deus, através de entendam isto. Deus precisa de um que diga: eu faço. Eu quero. Eu vou. Através de uma montanha de ossos tornou-se um exército. Mas tudo obedecendo a Deus. Ele não fez por ele mesmo. Ele fazia o que Deus lhe dizia. Mas vamos à Bíblia, para não me chamar de herege. Vamos à Bíblia. Diz assim, Ezequiel 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Ele levou-me. Ele fez-me andar ao derredor. Reparaste que ele não pisou os ossos? Vamos continuar. A gente já vai chegar. Então, me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, muito sábio. Esse profeta era muito sábio. Respondi: Senhor, tu... Não, respondi, Senhor, Deus, tu sabes. O que está a acontecer na tua vida? Tudo isso que está-se a passar pode reviver? Essa luta, esse vale de ossos secos que estás a passar hoje, pode reviver? Se eu fosse cheio de orgulho, eu dizia: sim, senhor, isso. Eu faço assim, eu faço assado, eu faço cozido. E isso ficava top. Mas o gajo foi inteligente. Primeiro eu acho que entrou-lhe a dúvida. Mano, estes ossos aqui não há hipótese. É que isso não tem. E sou eu. E sou eu a ler assim entre linhas. Mano, uma coisa que já estava lá há anos. Veio do tempo da Babilónia. Quando levaram os cativos da Babilónia, levaram em 3 tranches de pessoas. 3. E o Ezequiel foi um deles. Foi chamado para profetizar sobre... Deus disse: tu vais falar para o povo de Israel. Tu não vais falar para mais ninguém. Só para o povo de Israel. E tem uma coisa. Deus é tramado. Tu vais falar a eles, não vão te ouvir. Mano. Deus. Primeiro ele disse a Moisés: vai lá, vais falar com eles e eu vou endurecer o coração deles. Depois ele diz no 2, se vocês forem ler o 2, o Ezequiel 2, ele diz 3 vezes: tu vais falar, mas eles não vão te obedecer. Mas não é isso que importa. O que interessa é tu fazeres o que eu estou a dizer. Tens que falar. E depois no 3, que ele diz lá, no 3, que eu for a ver, ele diz: porque se tu não falares quando eles caírem, a culpa é tua. Mas se tu falares e eles não obedecerem, irmão, sacode o capote. Tu não tens nada a ver com isso. Nós temos que falar. Se vão obedecer, já não é papel nosso. Por quem convence. Mas a nossa parte, temos que falar. Com amor. Com graça. Jesus, muita graça.
Mas temos que falar. E ele respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Porque ele entendeu logo, Deus, tu me chamaste e me meteste num vale de ossos secos, eu não vou conseguir fazer nada disto. Este povo, eu sozinho não consigo fazer isto. Isto que parece... Estávamos numa comunidade e agora não estamos. Parece que de repente, não, peraí, agora como... Quem é por nós? Quem vai nos governar? Quem vai estar connosco? Quem vai? E agora? Como é que é? Parece que tudo... E a gente fica... E agora? Como é que é? Tem secreto. Ele vai dizer, anda cá tu. Olha, estás a ver circunstância? Está mal, irmão. Nelson, está mal. Mas tu tens... Como é que ele perguntou? Achas que isso pode viver? Quer dizer, isto pode ganhar vida. E vou-vos dizer outra coisa. Igreja não se abre. Igreja nasce. Eu disse na minha célula. E eu estou batendo na célula, não é a minha célula. Eu disse no GC que eu sou líder, que não é meu, é do Senhor. Igreja não se abre. Igreja gera-se. E nós estamos a ser... Já não pode ficarmos iludidos. Estamos a ser ainda barriga, embrião, ainda estamos a gerar isso. Quer dizer que o que está para nascer ainda é bem grande. Vocês lembram-se de... E pá, nunca devagar, mas tenho que contar isto, que isso é brutal. Maria fica grávida. E ela ficou meio... Vai para o pé da tua prima, Isabel. Mal entra na porta, o bebê que está dentro de Isabel começou a dar chutes. E vira-se Isabel, mulher agraciada. O que tu tens dentro de ti é o Messias. Quer dizer o quê? Que se calhar que a pessoa está a carregar uma coisa e tu dizes, epá, o que eu estou a carregar não é nada. O que a pessoa tem é top, mas o que eu tenho não é nada. Já experimentaste parar, buscar de Cristo e trabalhar isso que Deus está a gerar? Porque na volta pode ser maior do que o outro tem. Porque Jesus era maior do que João Batista. E na volta, continua. Como é que costuma dizer, como é que faz as grávidas? Vai a ecografia, faz a alimentação que eles dizem, faz tudo o que o médico manda. E quem é o médico? Porque na volta, o que tu estás a gerar agora vai ser maior do que onde tu estavas. Vou voltar a dizer. Porque na volta, o que tu estás a gerar agora é maior do que onde tu estavas. Mas estes sinais seguem aqueles que creem. Aleluia. Íamos para o 4, não era? Disse-me ele, profetize a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, circunstância que não está boa, ouve, escuta a palavra do Senhor. E depois Tiago diz assim, não sejais só ouvintes da palavra, mas praticantes dela. E quando tu ouves a palavra e pões ela em prática, ela transforma, ela muda a nossa vida. Onde que eu estou? Vou para o 5. Assim diz o Senhor, Deus, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei a pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Mas agora curto o 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, ligavam, conectavam. Oi? Espera aí. Havia um barulho e eles começaram a juntar, a ligar, a conectar. Mas ainda não era corpo, ainda era só ossos. Espera, a gente já vai chegar lá. E eles estavam só a conectar. Pau, pau, pau. E se juntavam. Cada osso no seu osso. Só que diziam, quando eles estavam a se juntar, aconteceu duas coisas. Eles batiam um no outro
e havia barulho. Dá-me graça para falar isto, Jesus. Nós somos um corpo, mas temos ossos. E Deus, para fazer o que Ele quer fazer, Ele está a contar connosco. Mas vai um momento para a gente poder ligar um no outro. Vamos bater uns no outro. Vai haver choques uns com os outros. Vamos discordar uns com os outros. Vai haver barulho. Não, Mário, não é assim. Não, mas tu estás a dizer que é assim. Vai haver barulho. Vai haver desconforto. A gente pensa que vai ser tudo love. Não estamos na igreja, irmão. Vai haver atritos. Só nas obras. De certeza já houve. Eu não estive lá ainda. Eu estava a calmar para poder pregar hoje. Mas depois vou estar a partir de segunda-feira. Mas acredito só lá. É para fazer este parede. Não para este parede. É para levar para lá. É para levar para lá. Este fica. Este não fica. Só ali houve barulho. De certeza. Para não falar a partir para mandar tudo para o chão. Ouvi dizer que o Márcio queria partir aquilo tudo. Márcio para mandar para o chão. Sim. Eu disse, é Márcio para partir é com ele. Acho que não era preciso uma reta, mesmo que aquela mão que ele deu. Partir aquilo tudo. E para ligar tudo. E disse, cada osso foi para o seu lugar. Cada osso no seu lugar. Cada um de nós temos um lugar. Aqui. Cada um de nós temos um lugar aqui. Por isso temos que conectar-nos uns com os outros. Porque quando conectamos uns com os outros, um tem um lugar nesta área, outro tem um lugar nesta área, outro tem um lugar ali, outro tem um lugar aqui. A coisa que eu tenho estado maravilhado ao longo deste tempo que estamos no deserto, que a nuvem até dizer, vai para aqui, vai para acolá, é ver toda a gente a levantar a tenda. Bora lá, toda a gente pega, bora. É para onde? É para ali. Toda a gente pega, é para agarrar para onde? Até pessoal, mano, que não está na igreja, mas que gosta da nossa igreja, mas que não está na igreja, diz, a qualquer momento, chama-me que eu venho ajudar. Mas isso vai fazer barulho, irmão. Isso vai bater uns com os outros, vamos bater uns com os outros. Bate lá palmas. Agora bate palmas sem me bater. Sai som. Olha a revelação. Se não bater, não tem som, irmão. Tem que ter barulho. Só que tem que ser um barulho com sabedoria, com entendimento, com respeito. E aí as coisas vão andar. E outra coisa, mano, tem sempre hierarquia. Em qualquer lugar que tu fores no mundo tem hierarquia. E aqui também não é diferente. Se chegar aqui a polícia e mandar abrir aquela porta, quem é que vai chegar ali à frente? És tu? Pronto, eu vou fazer agora. Quem é suposto e dar a cara ali à frente? Mas porquê ele? Não percebi. Porque ele? Então tem que ter hierarquia ou não tem que ter? É que a gente gosta de hierarquia em todo lado. No trabalho posso ter hierarquia. No trânsito, tem hierarquia, diz que não, mas tem cada um para passar, cedência de passagem. No trabalho, já falei no trabalho, na creche tem hierarquia, tens de trazer a tal hora, a tal hora. Todo lugar a gente, hierarquia, a gente, sim senhora. A gente dobra-se perante o bezerro. Mas quando chega no altar, quando chegamos à presença do Pai, quando há hierarquia, não. Então, coisa, não, mas eu já falei com o pastor. Mas espera aí, tens um líder. Mas eu já falei com o pastor. Então, mas espera aí, há uma hierarquia. Eu não ia falar diretamente com o bispo, quando tínhamos... Eu falava com ele. Já não, Paulinho, desculpa lá, Paulinho. Tu... Não. Eu vou falar com o bispo. Tens um líder de célula. Aí. Isso é difícil, irmão. Tens um líder de GC. Tens um líder de GC. Procura o teu líder primeiro, depois é que vais ter com o pastor ou com a pastora. Eu falo, mano.
Não, eu já falei com o pastor. Não, eu já falei com a pastora. Então o que o Jétero ensinou a Moisés não valia de nada. Falavam, porque o Moisés estava a morrer por causa que todos falavam com Moisés. Seja aparente? Mas isso dói. Isso faz barulho. Não faz? Volta aí. Íamos para o número? Desculpa agora, perdi-me. 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Vocês lembram-se disso? Quem é que foi assim feito? Adão. Deus pegou na matéria, fez. E ele disse: está feito. Ele basou. O que é que teve que acontecer? Ele teve que soprar o fogo de vida. Para dizer o quê? Agora também vou falar também, mas para aqui, para nós. Estamos a agarrar a arca. Está a dizer que tem pele, que tinha ossos, já tinha carne. Podes ter a estrutura que tu tiveres. Podes ter o melhor som que tu tiveres. Podes ter a melhor igreja que tu tiveres. Podes fazer o que tu quiseres. Mas se a gente não tiver o Espírito, népia. Jesus andava e dizia a palavra que o Espírito estava sobre ele, as pessoas iam atrás do Espírito que estava sobre ele. E ele ia. A multidão ia atrás dele, ficava 2, 3 dias. Onde tu estás, Jesus? Há 3 dias estamos a tua procura. Porquê? Porque o Espírito que estava com ele é que atraía. João Batista foi alguma vez pregar na sinagoga? Onde ele pregava? Ele saía lá do sítio dele. Por que eles iam lá ter? Porque o Espírito de Deus estava com ele. É bom ter bom som, e é melhor, a gente vamos ter bom som em nome de Jesus. É bom ter paredes bonitas, é bom ter as cadeiras tops, e vamos ter as nossas cadeiras tops em nome de Jesus, porque o nosso povo é fiel. Vamos ter, é isso, bate palma, Carlinhos, é isso mesmo. Vamos ter, porque Deus vai nos dar. É bom ter projeção. Olha lá para isto, eu estou maluco isto, olha lá para isto. Era uma abelha, olha, tens que pôr aqui uma abelha, um zangão aqui. Isso é isso. Eu sei. O que é que eu estou a dizer? Estamos a crescer. Não tínhamos. Estamos a crescer. Subimos do 34 para o 35. Vocês não entenderam. Lá onde estávamos na cama era 34. Mas agora onde vamos agora é 35. Onde já estamos, porque já começamos as obras. Subimos um degrau. Mas vou voltar a frisar. Isso tudo sem o Espírito. É só fazer barulho. Torna-se performance. Então nós temos que ter cuidado para não perder a essência. Porque a essência é que nos ajuda. A essência é que nos motiva. Quando estamos mesmo mal, toda a gente sabe, há aqueles dias que a gente não quer ouvir ninguém. Nem a minha mulher quer ouvir. Nem eu mesmo, eu olho para o espelho e disse, dá um soco na boca. Mas acredita, aquela música, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Eu dizer, mesmo quando eu não me odeio, Jesus me... Mesmo quando eu me odeio, Jesus me ama. Porque vai haver momentos que vamos odiar nós mesmos. Mas se o Espírito estiver aí... Mano, bom, eu estou no novo, de vez em quando, vou ao ginásio, tenho ido ao ginásio, e vejo lá uns manos todos bombados, a bombar. Tu vês para o corpo e dizes, é pá, sim senhor. Mas depois tu ouves aqueles manos a falar, mano. Tu dizes, Jesus amado. São aquelas conversas que quando eu não era crente, eu também gostava de falar. É isso que eu estou querendo dizer. Quando eu não era crente, há pouco tempo estava a falar com o meu líder. Eu disse, meu líder, isto ir para o ginásio depois das 5 para mim não dá.
Eu vou continuar a ir às 2 da tarde, 3, porque é a hora que tem menos gente. Mano, eu falo de mim. Eu sei o que é que eu tenho aqui dentro. Ir às 5 da tarde, há umas calças que a gente chama no trabalho a calça do capeta, que chama-se Legan. Aquilo é pior do que estar tudo nu. Estás a ver? E eu sei o que é que está aqui dentro de mim. Então, para mim, depois das 5 da tarde, não dá para ir para o ginásio. Não faço exercício. Mano, eu estou a ser vulnerável. Eu não sou super-homem. E eu sei quem está cá dentro. Se eu não vigiar, ele acorda. Eu disse, meu líder, está difícil até ir para o ginásio. Mas é o novo. Eu tenho que ir, mas naquela hora não dá. Então, se eu for a natação, então só vou mesmo na hora que não tem ninguém. Pronto, vamos voltar. Para dizer o quê? Olha, encontrei lá a minha irmã. Minha irmã estava lá. Minha irmã top. Minha irmã disse, fiquei até envergonhado de ver a... Não me esqueci o nome da nossa tia. Tia já. Mira ela lá na bicicleta. Eu fiquei até envergonhado. Eu disse, o que é isso, meu? Eu fui e ela... Eu olhava para ela e dizia, sim, senhor, inspiração. Se ela pode, se ela pode, se ela pode. Deixa parente. O nosso Deus é tão bom. O 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre o modo numeroso. Uau! Onde não dava nada por ninguém, era só ossos. Foi um exército que foi dizimado e também muitos judeus. É muito tempo ali. Aquilo já estava até tapado com pó, dizem os historiadores. Vou voltar a dizer-te. Esta situação que estás a passar, não penses que é o fim. Eu sei o que é que estou a passar. Nesse caso, a minha esposa. O senhor que era o pai dela, né, que lhe criou, que é o pai dos meus irmãos mais novos, faleceu. Eu tenho visto a minha mulher triste, cabisbaixo. Nós somos um. Eu também sinto. E sei que há outras coisas aqui que estão a acontecer, coisas que eu sei e coisas que eu não sei. Mas confia que Deus está no controle. Confia que se tu estás protegido pela sombra, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele vai te ajudar. Aleluia. E sem mais delongas, vamos saltar para Salmos 37. E acho. Vou ler aqui mais 3 versículos ou 4 e vou fechar aqui. Este versículo está a andar comigo. 34. Está a andar comigo. Estes 2 versículos já estão a andar comigo há um mês para aí ou mais. E ficou-me na cabeça. Que diz assim, Salmos 37, o 4 e o 5. Agrada-te do Senhor. Há traduções que diz, deleita-te. Deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos de quem? Coração de quem? Coração de quem? Não é do teu, é do teu. Agrada-te do Senhor. Quer dizer, tem prazer no Senhor. Tem prazer em estar com o Senhor. Tem prazer em obedecer o Senhor. Ele vai realizar os desejos do teu coração. E do meu coração. Conecta-te com Ele. Porque quando tu conectas com Ele, Ele sabe. A Bíblia diz que nós somos o corpo. E Ele é o cabeça.
quem é que pensa o que é que o corpo precisa? A cabeça ou o corpo? Quem é que sabe do que é que precisamos? Quem é? É a mente. Então, se a gente somos o corpo, ele é a cabeça, ele sabe melhor do que eu o que é que eu preciso. Ele sabe melhor do que ninguém o que é que ele está a fazer. A gente não está a ver o resultado final. Mas ele sabe o que é que ele está a fazer. Porque ele é que está a pensar. Ele é que é a mente. E o 5 arrebenta comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiança, conexão, ligado. E o mais. Quer dizer, não só o que tu estás a passar, o que tu estás a pedir, mas o além, que tu não consegues fazer. Ele fará. Aleluia, Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor para o nosso Deus. E vamos voltar ao Salmos 91. Vamos ler do 14 em diante. Eu queria ler aqui numa tradução que eu tenho aqui, que está mais explícito. Eu vou ler aqui nesta tradução, depois vou ler numa tradução que eu tenho aqui. Já encontrei. Nesta tradução que eu tenho aqui diz assim, 14. Não? 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. E o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai te saciar com longevidade. Quer dizer, vais viver bué. Mas eu quero ler a tradução que está aqui, está na NVI, que eu gostei também. Diz assim, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ui, dá lá aquele outra vez, dá lá. Eu vou voltar a ler para ela poder dizer outra vez. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Conectado comigo. Está atrelado a mim. Está debaixo da minha asa. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, está conectado. Aleluia! Olha como ele continua no 5. Ele clamará a mim e eu lhe responderei na adversidade. Estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Mas podia ficar por aqui. Mas ele vai me livrar e vai me cobrir de honra. Mano, para mim já está fixe. Foi o que o Saul disse ao Samuel quando ele desobedeceu. Samuel não vai embora não. Ele não estava interessado em consertar com o Senhor. Pelo menos vai comigo à frente lá dos homens e honra-me à frente deles. Foi o que Saul disse. Mas não para por aí. E ele diz, eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Mais importante ainda que a vida longa é teres a salvação. Pode bater palma, pode bater palma. Porque aos olhos do mundo o 15 já estava top, mano. Ele clamará a mim, eu lhe responderei na adversidade, estarei com ele, eu o livrarei e cobrirei de honra aos olhos do mundo. É o que a gente quer. Ego. Honra. Quem não gosta? Eu também gosto. Está top. Está fixe. Só que ele tem mais para ti. Ele quer te dar mais vida. Aqui, e vida em condições. Não é aqui arrastar. Vida em condições. Em Isaías 1:11 diz,
Se tu me obedeceres, como o pessoal diz só, a gente comerá o melhor dessa terra. Não, vamos ler o versículo todo, irmão. É que a gente diz, se tu com Deus comerás o melhor dessa terra. Mano, vamos ler o versículo todo, mano. O versículo diz, se tu me obedeceres, comerás o melhor desta terra. A gente tira só parte que nos convém. Volta para aqui, tchau. Além de teres vida longa, Ele vai te dar a salvação. Para que ganhar o mundo e perderes a tua alma? Para que seres honrado pelos homens, mas depois Lázaro e o rico, que toda a gente já sabe. O Lázaro era desonrado cá embaixo, mas chegou lá em cima, trombetas tocaram, portas abriram para entrar Lázaro. O outro, que era honrado aqui embaixo, quando chegou lá em cima, quando o fogo lhe pegou, irmão, ele diz, Lázaro, se puder, molha o dedo, olha, só um pinguinho de água para cair assim na minha língua. Quem é que tu queres honrar? Deus disse a Samuel, eu honro aqueles que me honram. Aprendemos com o bispo Erasmo, honra sobe, desce honra. Quem é que tu estás a honrar? Mano, Provérbios, eu tenho aqui uns 3 mosqueteiros que estamos juntos, lá da minha equipa, e que estamos a ler Provérbios. Pelo menos eles disseram que estão a ler junto comigo. Estamos a ler Provérbios. E lá diz que é melhor comer numa casa sem nada, pão rijo, do que estar numa casa farta, cheio de contendas. Tens tudo, mas estás cheio de contendas. Não tens nada, comparado com o outro. Porque às vezes somos ricos. A pastora disse, somos ricos em sonhos, mas pobre em ouro. Vem da Floribela. Mas vale ter o pão nosso de cada dia. Mas estares na presença. Do estares a comer caviar todos os dias. E caviar para mim aquilo é uma coisa assim. Não. E a comer, eu prefiro o meu franguinho. Do que estares a comer do melhor, mas não tens paz. Estás fadigado. O maior índice de suicídio é pessoas que têm dinheiro. Então, possamos entender. Deus nos chamou CCC, Comunidade Cristã Conexão. Conectar primeiro com Deus, habitar na sua presença, estar com Ele e depois conectarmos uns com os outros. Quando conectarmos uns com os outros, é que se forma o corpo. Vocês repararam? Enquanto era só ossos, aquilo não era um corpo. Aquilo tornou-se corpo, foram todos, ficaram cada um para o seu lugar. Ali é que tornou o corpo e levantaram-se. O corpo de Cristo. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Que Deus os abençoe. Amém. Uma salva de palmas bem grande ao nosso Deus.